Bom dia, gente. Olha só, lendo a internet, vendo o que as pessoas dizem e vendo o que acontece nas nossas clínicas, estou falando bem especificamente de Brasil, embora isso não se restrinja ao Brasil, mas estou falando para vocês que trabalham aqui comigo no Brasil, onde nós estamos atravessando um problema político que é bizarro, embora os Estados Unidos também esteja, mas nós estamos, e um problema de saúde pública absurdo, que também os Estados Unidos está, e os Estados Unidos sempre foi assim, uma espécie de, desde os anos 50, assim, o nosso ideal do eu. E essa situação começou lá em 2013. Em 2013, a população foi para as ruas e não havia jornalista que explicasse para o grande capital o que estava havendo, porque eram bolsões distintos com desejos distintos de mudança. Eu me lembro que na época, porque eu trabalho na parte empresarial também, isso quem não sabe, conhece meu perfil no LinkedIn, sabe, eu fui consultada por gente do dinheiro, disse, escuta, o que está acontecendo? Eu falei, sai da televisão, entra na internet, vai ver os bolsões. A partir daí a gente o Brasil veio embolando na onda em termos econômicos, chegou em 2015, o trem parou, e agora não precisa dizer, entrada de Bolsonaro já era um problema sério e ainda veio um Covid e ele não quer aceitar Covid, não quer aceitar coisa nenhuma, que ele só pensa nele e nas coisas dele e tem vídeo mostrando que só pensa na família dele e nas pessoas dele. Bom, então nós não temos governo. Nós não temos também, então, uma saúde pública sendo respeitada e amparada. E nós não temos economia, porque se matam a Amazônia, se matam isso, se matam aquilo. Se a gente não tem governo, não tem saúde, a gente também não tem esperança econômica de fazer negócios com os outros países. Ninguém escolheu o Dr. Meirelles, por exemplo, que traria dinheiro para cá. Escolheu o Bolsonaro. Ou então a briga era pelo Haddad. O Haddad também não traria dinheiro para cá, Ciro Gomes muito menos, porque tem um gênio difícil. E ainda por cima tinha uma mulher da bancada ruralista, como... então, quer dizer, é complexa a situação. Bom, o Alckmin estava desprestigiado, enfim, não preciso falar dos outros candidatos. Entra Bolsonaro. Entra Bolsonaro, atrás dele um Covid, atrás dele uma situação de saúde pública que as pessoas estão se recusando a aceitar progressivamente, não tem jeito, tem que aceitar, porque agora já não é mais lá na Amazônia, já passa a ser em Santa Catarina, já passa a ser no Rio Grande do Sul, então o pessoal já passa a ter que ver que os irmãos deles morrem, etc. Mas o Brasil custou muito para ficar independente das ideias do Bolsonaro e fechar. Até hoje tem briga para abrir escola, para isso, para aquilo. Bom, o que a gente encontra nas nossas clínicas e eu venho acompanhando. Graças ao governo PT, uma classe social que foi muito pobre na infância e tal, atingiu postos grandes, elevados. Essa gente eu tive a oportunidade de encontrar no meu divã. Eles não têm noção de fazer economia para enriquecer, é da mão para a boca. Ganhou, muda para uma cobertura. Ganhou, compra um carro melhor. Ganhou, a mulher já tem carro. Aí a mulher vira dondoca, porque aí ela pode ser mulher de executivo. Aí bota a criança na creche, onde uma pessoa que ganha 100, cento e tantos reais, bota também. Ele está ganhando 15, mas ele bota. E aí começa a se endividar em banco. Isso tudo vinha rolando dívida até que entrou a situação do Covid. O Covid chamou os funcionários e falou, vem cá, meu bem, se você quiser ficar aqui é pela metade do preço. Isso quando não demitiu. Aquelas pessoas que deixaram de trabalhar para ficar mulher de executivo, mas já não são mais mulheres de executivo.
O jeito é o quê? Retornar para as famílias de origem. E a gente está tendo muitos problemas. Então, e aí você vê na rede mensagens de vai tudo melhorar, olha só, vai ficar tudo bom. Não, não vai ficar tudo bom, a não ser que a gente comece a fazer tudo para ficar tudo bom. E o analista, a gente sabe que tem um lado de petitar, quer dizer, hoje eu sou a empregada dele que foi na infância uma babá ruim e vou tomar uma bronca danada. Amanhã eu sou a mãe boazinha dele e aí ele vai me tratar super bem. Depois de amanhã eu sou o candidato a namorado dele e ele vai me seduzir e assim eu vou brincando de petitar e a sessão vai caminhando, não é? Nessa parte onde a gente é plateia. E do outro lado, onde a gente faz o coro, está lá o nome do pai fazendo o que ninguém fez. A gente não pode deixar o nosso analisante ficar na situação que ele está. Ele tem que sair dessa situação. Só que tem um lado humilhante, por quê? Porque ele se achava, né? Ele chegou a um posto alto para a cabeça dele, não para a realidade. E aí chegou a realidade, nem a realidade, é o encontro do real mesmo. Chegou um vírus e esse vírus acabou com a economia e botou todo mundo nos seus lugares que deu para botar. Não está bom, o país está quebrado, não precisava estar quebrado, o capital está botando dinheiro, mas o presidente não concorda. E aí tem a turma que é flanela, o presidente lá fala que não, o presidente só imaginando coisa, mas aí você fica sabendo que no dia tal teve uma reunião que até o Heleno teve que intervir, porque o outro já queria tomar o TF, Supremo Tribunal Federal, e assim por diante. Quer dizer, é confusa a situação no país. Então não vai ser nem o problema que aconteceu no Líbano que vai fazer a gente parar e falar, puxa, minha vida está muito melhor do que se eu fosse libanesa. Não vai. Na realidade, o que acontece é que as pessoas devem ir em banco, as pessoas não têm como se tratar, não dignamente como elas poderiam há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Tem muita vergonha de pedir ajuda. E nós temos os nossos deveres. Então, nós estamos tendo... Eu descobri que tem um grupo, que eu não sou isolada, que está fazendo isso. Nós temos que ter tato com o narcisismo arrebentado dessa pessoa, porque ela imaginou que se ela comprasse o carro igual ao do vizinho, que tem carro próprio, apartamento próprio, dinheiro próprio, se ela fosse comprar o carrinho de bebê em Miami, onde uma vovó que mora lá nos Estados Unidos manda para o neto aqui, ou qualquer coisa assim, então ela ia fazer de conta que já era da classe alta. Se ela, enfim, assim por diante, a gente tem uma miscigenação de classe social e ela é pior do que a questão da miscigenação de raça. Está tendo negócio de racismo, tal, nós somos todos miscigenados. Mas aí, se você é mais escuro, ou mais amarelo, mais não sei o que, ou tem o olho mais puxado, esse já passa a ser, aí começam os preconceitos. Mas, na verdade, a pior coisa que as pessoas estão passando é um trauma narcísico muito grande, da evidência de que, na verdade, você era o pobre. E a família dele, por sua vez, que torcia contra, porque ele estava tendo uma ascensão social e ele gastava por conta, ele vivia da mão para a boca, ele ou ela. Isso está sendo, está tendo que voltar para a casa de origem. Aqui mesmo, no meu bairro está se esvaziando, porque estão tendo que voltar para as casas de origem. Até os que viviam de vender uma droga aqui e outra ali não estão podendo, porque aqui a situação está mais complicada, né? Mesmo que tenha a milícia funcionando, o pessoal das drogas, mas não está mais naquela volúpia que era, porque o mercado passou a se esvaziar e todo lugar onde havia as transações está... Então tem um monte de caminhão de mudança, todo dia tem um caminhão de mudança, todo dia parte alguém. Essas pessoas não estavam preparadas. No Brasil, por Brasil afora, eu tenho falado com gente e visto que, inclusive, havia um estímulo a não ser rico. Rico era para os ricos. Nós somos pobres. A gente tem que ter saúde,
Mas não precisa ser rico. Rico é feio ser rico. Não, por que você não pode acumular um dinheiro, aplicar o seu dinheiro? Não. Se você ganhou, você tem que gastar na primeira besteira que está à venda. Um celular mais bonito, um jogo não sei o quê, um sofá não sei o que lá, burrice, né? Rico, que é rico mesmo, aplica o dinheirinho dele, aí quando ele fica rico, ele aí compra uma coisinha melhor, é assim que ele vive, né? Os grandes ricos que eu conheci, eles não gastavam. Quem gastava era a classe executiva. Só que a classe executiva existe os que têm juízo e fizeram dinheiro, existem os corruptos que estão agora aparecendo que eram corruptos, e existem os que não fizeram coisa nenhuma, viviam da mão para a boca como se fossem herdeiros de empregos que eles confiavam na capacidade deles. Só que chegou o Covid e o Covid disse, independentemente da sua capacidade, a minha empresa está economizando, ou porque ela é europeia e estava aqui e você era nosso empregado, ou porque ela é brasileira e está pedindo recuperação judicial, está falindo, está isso, está aquilo, e nós vamos trocar você por um mais barato, ou você aceita uma circunstância que você trabalha em casa, ganha menos e tal. Isso é o mais comum que está havendo. Então, nós estamos tendo que lidar com essas pessoas. Às vezes elas saem das nossas clínicas para não sofrer a humilhação de tudo que elas... Porque o narcisismo ainda não estava suficientemente trabalhado, eram pessoas que estavam começando a análise, nem sabiam o que era análise, era uma grande novidade, era mais um consumo, como botar aparelho de dente ou tirar pelos pubianos com laser, ou fazer plástica de seio, era um consumo. Quer dizer, até enxergar que a análise era demorada. As pessoas saíram, não sei para onde foram, provavelmente estão pedindo socorro em outros analistas. Eu peço a esses analistas que os acolham. E aos que estão chegando para mim da mesma maneira. Se de um analista vem para o outro. E a gente tem que trabalhar essa questão. O que representou para ele essa quebra? Ele se sente um Líbano quebrado. Ou ela se sente um Líbano quebrado. E ela não tem a quem recorrer. No início tenta dizer que não tenta ainda, é difícil assimilar essa nova circunstância, aos pouquinhos ela vai sendo assimilada, conforme a estrutura, conforme a coisa anda mais rápido, conforme a estrutura não anda. E tem os novos pobres, né? Não existe novo rico, a gente também tem os novos pobres, são pessoas que gastaram muito, pensavam muito em gastar, torrar e tal, e agora estão se sentindo uma classe média, estão tendo que conviver com a classe média. Isso tudo, minha gente, é um problema social, mas ele reverbera num divã, porque ele vai mexer na identidade, nas diversas identidades que a pessoa construiu e que aquelas flores que às vezes mostro para vocês despencaram. Então ele está um vaso pelado de flor e com muita vergonha. E a gente tem que saber lidar com isso, ajudar ele a descobrir dentro dele, o que ele tem e, ao mesmo tempo, com muito jeito, ajudar ele a poder contar o que ele estava fazendo. Ele estava se discriminando do lugar onde ele fez, já não queria mais voltar, e do quanto ele está sofrendo por ter que se submeter ao esquema antigo, a voltar às vezes para a casa familiar, porque se juntar com os parentes que diziam, você não vai se dar bem, e acabou não se dando, porque não botou dinheiro no banco, porque não economizou, porque queria gastar por conta, porque tinha um consumo reprimido aí. Então, a gente está tendo que lidar com isso. Não é questão de amor no sentido de amor lá do HP, do Papa, do isso, do aquilo, é questão do nosso trabalho, no nosso sacerdócio. A gente tem que ter calma com eles, a gente tem que ter paciência com eles,
é uma ferida enorme narcísica que está tendo que ser tratada, independentemente dessa estrutura que a gente, quer dizer, a gente já viu que ele é analisável, mas toda essa recomposição dele para de dentro dele brotar uma pessoa com mais consciência. E aí é o nosso lado de nome do pai, que não houve. Se tivesse havido, quando ele ganhasse o dinheiro, ele estaria equilibradamente economizando para não acabar com o dinheiro, né? Muitos conseguiram, outros não. Depende de se eles estiveram lá, como é que era o nome do pai na casa deles. Senão a gente tem que fazer essa. Então, é dizer, mas você vai gastar isso por quê? Eu não estou entendendo, mas por que esse negócio? Que você está fazendo isso? Você faz perguntas assim, meio idiotas, para botar ele no real, na real, cair na real. Né? Não tem mais como fazer certas coisas. Da mesma maneira, a gente está tendo que recompor um enquadro que para nós é menos vantajoso, mas nesse momento é o nosso dever tratar as pessoas que estão em sofrimento psíquico dentro da nossa especialidade. Eu não sou arteterapeuta, eu não sou psicóloga clínica, eu não sou psiquiatra, eu sou psicanalista, então eu trato de determinada faixa. Eu não trato de criança, então criança eu derivo, eu não trato de adolescente eu derivo, mas eu trato de pessoas adultas e idosos, cada um tem as suas escolhas. Então, a gente tem que saber para onde manda também, tem que ter uma listinha de bons profissionais, tem que, por isso, estar na rede e conhecer o que cada um faz, e inclusive no Brasil, porque a nossa rede é brasileira, então você tem que saber em Belém do Pará, onde tem alguém, em Maceió, onde tem alguém, em todos esses lugares, né? Ou nas proximidades, para que a pessoa oriente, né? E então eu queria falar disso para vocês, porque essa quebra narcísica, essa dor narcísica, a ferida narcísica está aberta. Por quê? Porque a economia arrebentou uma ferida, fez uma imensa ferida narcísica que tem que ser tratada, cuidada e ao mesmo tempo recuperar a pessoa que estava lá dentro, que nem sabe que existe, porque nem tinha chegado. Tá bom? Bom, isso eu estou vendo na rede toda hora, por isso achei bom falar com vocês, já que a gente tem essa série que é Considerando a Nossa Clínica. Esse é o vídeo 7. Um beijo para vocês, um bom dia.